Olá, vamos dar sequência então para o nosso terceiro exemplo, né? Então, para a nossa revisão do ENAD. Então, assim, o exemplo 3 agora já é de equação de plano. Vamos lá então? O ENAD de 2005, né, no espaço R3, considera os planos π1 e π2, cujas equações estão dadas aí. Um estudante de cálculo, ao deparar-se com essa situação, escreveu o seguinte: os planos π1 e π2 são paralelos, porque o vetor de coordenadas 10, 2 e 8 é um vetor não nulo e normal a ambos os planos. Olha, esse problema já começa errado, porque assim, se esse vetor ele é realmente múltiplo aos vetores normais π1 e π2, beleza, então garante que esses planos podem ser paralelos, mas também podem ser coincidentes, né? Então, a gente precisa, além de ter a mesma direção, né, tem que garantir que um ponto está em um, mas não está no outro. Mas vamos lá então, né? Depois a gente faz uma análise de cada uma dessas alternativas. Então, vamos lá. Os vetores N1, 5, 1, 4, né, referente ao plano π1, e o vetor N2, 15, 3, 12, 15, 3, 2, são normais aos planos π1 e π2, né? Então, se eu quero mostrar que esses planos têm a mesma direção, então é a mesma coisa que verificar se os vetores normais também têm a mesma direção, ou seja, se o ângulo entre eles é zero, né? Ou seja, se eles são LD. Então, o ângulo formado por esses planos é o mesmo formado pelos vetores N1 e N2. Então, vamos verificar se N1 e N2 são paralelos, ou LD. Logo, deve existir o número K, tal que o vetor N1 é múltiplo do N2, certo? Aí, substituindo as coordenadas de N1 e N2, nós chegamos nisso aqui. E daí daqui a gente vai tirar uma igualdade, né? Então, multiplica K vezes 15, K vezes 3, K vezes 2. E aqui a gente vai tirar três igualdades, tá? Então, a gente está verificando se os vetores normais têm a mesma direção. Caso afirmativo, então os planos podem ser paralelos ou coincidentes. E também tem que ser múltiplo daquele 10, que tinha um 10, 8, 10, 2, 8, né? Tem que ter a mesma direção deles. Mas enfim, estou verificando se os vetores são LDs. Ok? Então, isolando aqui nas três equaçõezinhas, obtendo três equaçõezinhas, isolando o valor de K, eu vou ter um terço, né, para cada um desses valores. Então, K é igual a um terço nas três equações, portanto, os vetores N1 e N2 são paralelos, são LD. Logo, os planos são paralelos ou podemos concluir que os dois planos, π1 e π2, são paralelos ou coincidentes, certo? Bom, e além de tudo, a gente pedia lá para verificar, ele justificava que o vetor 10, 2, 8, né, tinha a mesma direção dos vetores N1 e N2. Tá, mas isso não é o suficiente, né? Realmente, então, este vetor ele é paralelo tanto a N1 quanto a N2, então, portanto, a gente pode garantir que os planos são paralelos ou coincidentes. Mas para garantir o paralelismo, a gente tem que mostrar que existem pontos que estão em um plano, mas que não está no outro, tá? Então, note que eu vou pegar um ponto 0, 2, 0, que é um ponto fácil de substituir, que satisfaz aquela equação do plano π1. Claro que eu vou pegar coordenadas fáceis, né? Então, este ponto x com essas coordenadas satisfaz a equação do plano π1. Logo, ele está no plano π1. Entretanto, se eu substituir nas coordenadas da equação do plano π2, ele não vai ser verificado. Portanto, se um ponto está em π1, mas não está em π2, logo a gente conclui que π1 e π2 são paralelos. Então, aqui a gente garante o paralelismo, certo? Então, as duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é a justificativa da primeira, né? É em parte, né? Então, ele garante o paralelismo ou ser concorrentes, tá? Coincidentes, desculpa, tá? Então, faltou mais um passinho para ser verdade. Tudo bem? Então, um abraço, pessoal, bons estudos e até a próxima.